nome é Thaís e eu sou acadêmica de fisioterapia. Nesse vídeo, então, eu irei falar sobre a incontinência urinária em idosos. Lembrando que essa condição ela é muito comum nessa faixa etária, mas não está somente prevalente a eles. Um exemplo bem comum que podemos citar é em mulheres grávidas, devido à pressão que a bexiga sofre conforme o crescimento desse bebê ali no útero, então causando a perda urinária. Mas afinal, o que é incontinência urinária? A incontinência urinária é qualquer perda involuntária de urina. Ela não precisa ser volumosa, então qualquer escape já caracteriza a essa condição. E o que causa essa condição no idoso? O envelhecimento é um fator muito comum, porque acontece ali o enfraquecimento dos músculos da bexiga. A perda da agilidade, membros inferiores e superiores também é um fator, porque o idoso ele tende a segurar a urina por muito tempo, passa horas sem ir ao banheiro. Então, quando está quase acontecendo o escape ali, então, da urina, eles querem ir de forma rápida, mas isso não acontece porque eles não têm mais toda essa agilidade. Uso de medicamentos diuréticos também, porque ele aumenta ali o volume da urina. Em mulheres, essa condição é muito mais comum, principalmente ali após a menopausa, porque acontece ali a diminuição do estrogênio. E em homens, então, com o envelhecimento, acontece o aumento da próstata, chamado também de hiperplasia prostática benigna, ou em casos que fez a cirurgia de prostatectomia radical, porque essa cirurgia ela causa uma deficiência esfincteriana. Quais são os tipos de incontinência urinária? Nem todo mundo vai ter o mesmo tipo dessa condição. Possui então incontinência urinária por esforço, ou seja, qualquer perda involuntária de urina aos esforços, seja ao tossir, quando você está ali rindo, descer e subir escada. Então é qualquer forma que aumente ali a pressão intraabdominal que faça então com que essa pessoa perda a urina. Possui também a incontinência urinária por urgência. Então é qualquer perda involuntária de urina associado à urgência miccional. Então, é uma vontade súbita de ir ao banheiro. Muitas vezes, os pacientes, as pessoas, eles não conseguem chegar a tempo no banheiro. Então, ocorre a perda nesse trajeto de chegar até o banheiro. E possui também a incontinência urinária mista, que é associada, então, à perda aos esforços e à urgência miccional. Afinal, então, qual a função da bexiga? A bexiga, ela possui basicamente duas funções. A de armazenamento da urina, que é ali o momento do enchimento vesical, em que o músculo da bexiga, que se chama detrusor, ele precisa estar relaxado. E o esfíncter uretral contraído, então, para que não aconteça ali o escape da urina. É o sistema nervoso simpático que dá esse comando para a bexiga, para o músculo detrusor, então, ficar relaxado e o esfíncter contraído. Aonde acontece toda essa troca de informação é no centro pontino e, nesse caso, através do nervo hipogástrico. E no momento do esvaziamento, é o momento em que o músculo detrusor ele está contraído e o esfíncter uretral relaxado. É o sistema nervoso, então, parasimpático, nesse caso, que dá esse comando, né? Através do nervo pélvico. Afinal, como a fisioterapia atua no tratamento e prevenção da incontinência urinária? Existem casos mais graves que só a fisioterapia não é suficiente. Então, possui uma cirurgia, que é a colocação de slings na bexiga. Mas esse paciente ele vai passar por toda uma avaliação clínica, vai realizar testes, como por exemplo, o diário miccional e o PED teste. Existe um exame muito utilizado pelos urologistas, que é o exame urodinâmico. Ele faz toda uma avaliação do funcionamento da bexiga. E com os resultados, verifica então se o caso do paciente é cirúrgico ou com um tratamento conservador já vai melhorar. Então a fisioterapia, ela entra trabalhando em toda a capacidade funcional desse assoalho pélvico. Um dos objetivos que podemos citar é o fortalecimento dos músculos sinergistas da bexiga, como alguns músculos do abdômen, como o reto abdominal, transverso do abdômen e os oblíquos, como também o glúteo médio, o glúteo máximo, o abdutor e adutor do quadril, que ajuda então a manter a continência urinária e fecal trabalhando normalmente sem nenhuma deficiência.
Então, se a gente perceber que esse idoso está com aquele odor de urina, usando só roupas escuras, para caso aconteça de ter um escape de urina, não manchar e mostrar assim, então todos verem, né, que ele está perdendo urina, porque isso é muito envergonhoso para esse idoso. Então, que ele está ali também se isolando socialmente, deixando de visitar famílias e amigos, a gente jamais deve constrangê-lo ainda mais, porque, como eu já falei, ele já sente vergonha por isso, tá? Então, a gente deve sempre acolher esse idoso, conversar, orientar ele a procurar um profissional da saúde, porque existe sim tratamento para essa condição. E que não e que essa condição não é é normal, é do envelhecimento. Não, existe sim tratamento para esse idoso melhorar, tá bom? Então é isso, muito obrigada.